Os instrumentos da Voyager 1 soaram o alarme. Após 45 anos no espaço, a antiga sonda registrou repentinamente um espetáculo brutal que deixou até os astrônomos mais experientes boquiabertos e que, posteriormente, representou um enorme mistério para os especialistas por meses. Especificamente, foi a explosão de raios gama mais poderosa de todos os tempos. E, se preferir, os cientistas se depararam com um evento impossível aqui. Afinal, o surto e suas consequências simplesmente não se encaixavam em nossos modelos atuais. Hoje, mostraremos exatamente o que a Voyager 1 descobriu no espaço e por que as interrogações sobre as cabeças dos pesquisadores não diminuíram, mesmo quando eles conseguiram desvendar a origem desse mistério. Você pode estar muito enganado. Quando as Voyager 1 e 2 mergulharam na vasta extensão do espaço em 20 de agosto e 5 de setembro de 1977, os especialistas previram que elas durariam apenas 5 anos. Mas hoje sabemos mais. E sabemos que, quase 50 anos após o seu lançamento, as antigas sondas continuam a voar sem se deixar abater pelo espaço, tendo até se aventurado em regiões que antes representavam o grande desconhecido. E isso é, no mínimo, espantoso. As sondas gêmeas, de construção idêntica, não foram projetadas para viajar pelo espaço interestelar, mas apenas para coletar novos insights sobre os planetas exteriores do Sistema Solar e suas luas, que ainda eram em grande parte inexploradas na época. Após a obtenção das primeiras e ainda parcialmente únicas imagens de Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, a NASA decidiu estender a missão e enviar as sondas Voyager para a borda da heliosfera. Esta é a área estendida ao redor do Sol, na qual o vento solar e seus campos magnéticos atuam. E como a região limítrofe do nosso planeta natal não fica exatamente ali na esquina, levou até 2012 para que a Voyager 1 alcançasse a bolha magnética protetora da nossa estrela hospedeira. Sua sonda irmã seguiu 6 anos depois. E é óbvio que nenhum outro objeto feito pelo homem jamais se aventurou tão profundamente no espaço. Expresso em números, isso significa que as Voyager 1 e 2 já colocaram 24,91 e 20,84 bilhões de quilômetros entre si e o Sol. Uma distância enorme, mas que oferece aos cientistas uma oportunidade única de estudar de perto as regiões extremas do nosso sistema solar. E ao fazê-lo, reconhecer que este mundo maravilhoso é, na verdade, muito mais estranho do que se pensava. Por que o espaço interestelar é tão estranho? Enquanto a Voyager 1 se dedica à tarefa de investigar a interação do Sol com partículas e campos magnéticos fora da heliosfera desde 2012, os especialistas aguardam ansiosamente a chegada da segunda sonda gêmea para comparar as informações coletadas anteriormente com novos dados de medição. E, inicialmente, a comparação de fato produziu um resultado surpreendente. Enquanto os pesquisadores presumiam anteriormente que a heliosfera se estendia para bem longe e, portanto, era assimétrica, os dados da Voyager indicaram que estamos lidando com uma estrutura redonda e, portanto, simétrica. Mas as diferenças foram muito maiores quando se tratava de plasma. Antes de entrar na heliopausa, o limite externo da heliosfera, a Voyager 1 registrou uma forte queda nas correntes de plasma. A passagem para o meio interestelar foi novamente acompanhada por forte turbulência no plasma circundante, razão pela qual os pesquisadores presumiram que se tratava de uma região limite espessa, porém instável. A Voyager 2, no entanto, se deparou com algo completamente diferente. Por um lado, levou apenas meio dia para cruzar a heliopausa. Por outro, não detectou nenhuma calmaria plasmática, nem ondas de maré plasmáticas extremas. Em outras palavras, desta vez, a heliopausa pareceu estável e tênue. Mas como essas diferenças podem ser explicadas? Bem, provavelmente pela influência do Sol. Como a Voyager 1 atingiu a heliopausa durante um mínimo no ciclo de atividade solar, pode-se supor que os campos magnéticos interestelares e os raios cósmicos penetraram mais profundamente na região limite da heliosfera. Nesse momento, porém, a forte fase de atividade que caracterizou
a passagem da Voyager 2 pode ter estabilizado a heliopausa, em combinação com o forte vento solar. Além disso, a Voyager 2 também confirmou a existência de uma estrutura que já havia sido prevista no papel. Do nosso lado da heliopausa, existe de fato uma parede magnética estendida que serve como um escudo protetor adicional contra a radiação cósmica. Em detalhes, o campo magnético era ainda mais forte do que qualquer outro na heliopausa. E, aparentemente, também tem um caráter extremamente dinâmico. Especialistas afirmam que a barreira cósmica é criada por correntes magnéticas que se movem na direção da heliopausa, onde eventualmente enfraquecem e fluem lateralmente. Assim que a direção do campo magnético solar se inverter no próximo ciclo de atividade, esse processo recomeçará, mas desta vez com a polaridade oposta. É indiscutível que os dados das Voyager 1 e 2 já nos ajudaram significativamente a lançar mais luz sobre os misteriosos arredores do Sistema Solar. No entanto, não devemos esquecer que ainda estamos longe de ter desvendado todos os segredos da heliopausa e do espaço interestelar. Embora a percepção fornecida pelas sondas sugira que os limites do nosso planeta natal formam um sistema complexo juntamente com o meio interestelar, estamos, em última análise, lidando com um sistema gigantesco, que até agora só foi examinado em 2 lugares. Diante disso, especialistas enfatizam a importância das missões de acompanhamento para um panorama geral mais detalhado. Mas é claro, estas não serão mais concluídas pelas antigas sondas Voyager, pois a verdade completa sobre a Voyager também inclui o fato de que as antigas sondas cósmicas estão agora mostrando sinais de fraqueza e que a maior história de sucesso nas viagens espaciais está, na verdade, gradualmente chegando ao fim. Por um lado, complicações técnicas e a perda repentina de contato estão quase na ordem do dia. Por outro lado, a NASA vem implementando um rigoroso plano de economia de energia há algum tempo para manter as sondas operacionais. Mais especificamente, instrumentos que não são essenciais para a operação da espaçonave estão sendo gradualmente desligados, e de fato, apenas 3 dos 10 instrumentos de medição originais de cada sonda ainda estão ativos. Dessa forma, a NASA espera estender a vida útil das sondas Voyager até a década de 2030. Afinal, esses postos avançados mais distantes da humanidade continuam a nos fornecer dados únicos. Mas o sinal captado pela Voyager 1 em 22 de outubro de 2017 mostra que o único às vezes também pode ser elementar e confuso. Afinal, ele registrou algo que eclipsou irremediavelmente todos os registros anteriores. Uma explosão de raios gama impossível. Enquanto a questão da cabra com Cristiano Ronaldo e Lionel Messi ainda tem 2 respostas muito debatidas, a questão do barco é resolvida ainda mais rapidamente. Afinal, não se trata do maior, mas do mais brilhante de todos os tempos. E, claro, não se refere a um jogador de futebol, mas à explosão de raios gama mais brilhante e poderosa de todos os tempos. E, de fato, a Voyager 1 foi a primeira a perceber que algo dramático devia ter acontecido nas profundezas do espaço. Enquanto a sonda percorria o espaço interestelar à sua velocidade habitual de cerca de 60 mil km por hora, seus instrumentos soaram repentinamente o alarme e relataram um influxo inexplicavelmente grande de radiação de alta energia. A Voyager 1 atuou assim, como prenúncio de um evento inimaginável que chegaria à Terra 19 horas depois e que superava tudo, comparativamente, em detalhes. A radiação gama registrada foi tão extrema que quase todos os nossos observatórios, incluindo os telescópios Swift e Fermi da NASA, ficaram instantaneamente supersaturados. Batizada de GRB 221098, a explosão de raios gama não só preencheu uma edição especial inteira da revista Astrophysical Letters, como também levantou uma série de questões instigantes. Afinal, o que poderia ter desencadeado esse evento recorde? Por que estamos falando de um espetáculo que tinha uma energia de 18 TeV e, portanto, brilhou 70 vezes mais do que qualquer erupção observada anteriormente? E isso não aconteceu tudo de uma vez.
A erupção também produziu um jato de radiação notavelmente estranho que levou os modelos atuais de brilho residual desses processos ao limite. Mais especificamente, os especialistas detectaram um novo componente no alcance de rádio do jato, para o qual simplesmente não havia explicação. Mas outras faixas do espectro, como o forte foco do jato, também apresentaram anomalias confusas. No entanto, a causa desse registro astronômico era inicialmente completamente obscura. Inicialmente, os pesquisadores ainda discutiam o surgimento de um buraco negro através do colapso de uma estrela massiva ou da colisão de uma estrela de nêutrons. Mas no final, levaria até abril de 2024 para que a verdadeira origem da brutal explosão de raios gama fosse descoberta. No entanto, a análise do telescópio James Webb revelou que o culpado por esse evento extraordinário era surpreendentemente comum. Era simplesmente uma supernova comum. Mas se essa explosão estelar não foi essencialmente diferente das outras, por que foi tão brilhante? Bem, essa é uma ótima pergunta, e os astrônomos ainda estão apenas tentando adivinhar a resposta. A teoria mais aceita é que os raios gama extremos estavam associados a uma forma especial de explosão. Quando estrelas massivas em rotação rápida colapsam, elas produzem jatos de partículas colimadas que se lançam no espaço quase à velocidade da luz. E se esses jatos forem particularmente estreitos e concentrados, eles também produzem um feixe particularmente brilhante e energético. E esse poderia muito bem ter sido o caso do jato de supernova de GRB 2210009A. Afinal, foi um dos jatos mais estreitos já observados em uma explosão de raios gama. Ao mesmo tempo, porém, os astrônomos admitem abertamente que outros fatores podem ter contribuído para o surto recorde e que provavelmente levará anos até que possamos explicar a causa da radiação intensa. Agora é com você. Clique em curtir e se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. A gente se vê no próximo vídeo.